O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora pelo cheque no qual eu e o Felipe repercutiremos as cúpulas do G7 e da OTAN que ocorreram na Europa em meio à guerra na Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, Felipe, começamos nosso giro pelo velho continente com a 48ª cúpula do G7, que foi sediada nos Alpes Bávaros. Pois é, uma bela paisagem ali em Schloss Elmau. E assim, o G7 é algo que a gente, durante muito tempo, não deu muita importância aqui no programa. E de uns 2 anos para cá, a gente até comentou esse fenômeno aqui no programa, né? A gente explicou um pouco aqui no podcast. E com o Joe Biden esse processo se intensificou, que os países, especialmente os Estados Unidos, né? Estados Unidos e Reino Unido, querem resgatar um pouco a importância do G7, né? Para, eu não vou dizer enfraquecer, mas para desviar um pouco o foco do G20. Por quê? Porque os países integrantes do G7 são Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, mais União Europeia, que são os países, né, que quando fundaram o G7, né, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 70, na verdade, eram os países industrializados, né? Então, assim, os G7 são os países mais industrializados. Hoje, né, nós temos China, Rússia, Índia, e o G20 também traz esses outros atores. Então, especialmente para contrabalancear a influência econômica da China, e agora com a guerra, com as sanções, também da Rússia, né, os países ocidentais, né, e repito, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, querem resgatar a importância do G7. Então, se a gente olhar as cúpulas do G7 ali no início da década de 2010, elas eram basicamente formalidades, não, agora é o G20 que é importante, o G7 vai continuar existindo aqui por inércia. Agora não. Agora o G7, né, voltou a ser um fórum de discussão de temas, de pautas importantes, e também com uma maneira de falar, olha, o G7 ele tem também representatividade, não é só esse clubinho dos países industrializados da segunda Revolução Industrial, né? A gente também vai convidar outros países. E aí nessa edição, quem foram os convidados? Argentina, Índia, Indonésia, Senegal e África do Sul. Também com participação do Zelensky, o presidente ucraniano, à distância, e também participações ou à distância ou via representantes de diversas organizações internacionais, como o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Banco Mundial, OCDE, FMI e por aí vai. Então, é interessante colocar essa perspectiva, especialmente para os nossos ouvintes que são de RI, tudo isso, né, que o G7 ele foi, entre aspas, né, dado como morto, final da década de 2000, início da década de 2010, a época que o Obama chama o Lula de o cara, né, no G20, justamente, né, não, G7 acabou, agora é G20. Agora, com competição econômica maior com a China, as questões envolvendo a Rússia, sanções, guerra na Ucrânia e tudo mais, vamos resgatar o G7 porque a gente consegue se reunir e excluir esse pessoal. E também, né, entre aspas, não precisa ficar tirando foto com ditadura do Golfo Pérsico, esse tipo de coisa. Então a gente consegue fazer aqui o nosso clubinho,
né? Então, esses foram os países participantes, tanto do G7 quanto os convidados. Se a gente pensar, né, que tivemos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Itália, Alemanha, França, Canadá, União Europeia, Índia, Argentina, Indonésia, África do Sul, Senegal, a gente está falando de uma fatia bastante razoável, tanto da economia mundial quanto da população mundial. É claro que, para ser uma fatia ainda maior, sem a China, é difícil, né? Então, o que nós tivemos, né, no G7 de principal? E só pegando na parte dos convidados, né, pensando na perspectiva do BRICS, né, acaba tendo uma clivagem aí, né, porque é convidada a Índia e a África do Sul, ignora a Rússia e a China por motivos óbvios, mas o Brasil acaba sobrando. O Brasil acaba sobrando também por motivos óbvios, né? Você, inclusive, é um ótimo imitador do motivo óbvio. Eu tava lá o presidente sul-africano, Cyril Raposa. Para o nosso ouvinte que não sabe, isso é uma... É uma citação. Isso é uma citação. Então, né, e a Índia que fica, né, ela fica... tem o BRICS, aí tem o RIC, aí ela é um grande parceiro da Rússia, com a China as relações estão estremecidas por conta das questões fronteiriças, então ela compensa participando do Quad, aí vai pro G7. A Índia hoje, ela é o... É a bola da vez. É o sonho do Tito quando ele criou ali o movimento dos não alinhados. Né? Circula em todas as mesas. Né? Então, o que tivemos de principal no G7? Né? Em relação à Rússia, tá? Os países do G7 anunciaram que vão banir e sancionar importações de ouro russo. Tá? A Rússia, que é uma grande produtora de ouro, inclusive, e como parte dessas sanções, especialmente contra a extração de recursos, né, russos. Então, a gente sempre falou de gás natural e de petróleo, mas é importante lembrar que a Rússia é uma grande produtora também de outros recursos naturais, especialmente minerais. Então, zinco, ouro, enfim, uma série de produtos desse tipo. Então, em relação à Rússia, banimento de transações com ouro russo. Tá? Em relação à China, o que nós teremos? Um pacotão, tá? E aí, só que aí é um pacotão, tá, de décadas, tá? E foi concretizado num pacote que já estava sendo, né, especulado, a gente já havia comentado aqui no programa, né, mas a Parceria para Investimento em Infraestrutura Global, a PGII, tá? PGI, né, porque PGI fica parecendo outra coisa, né, mas... vai movimentar aí cerca de 600 bilhões de dólares em empréstimos, fundos e financiamentos para obras de infraestrutura em países em desenvolvimento. Tá? Algumas das iniciativas já firmadas são uma usina de energia solar em Angola, uma fábrica de vacinas no Senegal, cabos de conexão submarina ligando Singapura e Indonésia a outros países. E o que isso significa? Tá? Dessa grana, 200 bilhões virão dos Estados Unidos, 300 bilhões virão da União Europeia e os outros 100 bilhões virão de Canadá, Japão e Reino Unido. Para que vai ser? Contra quem que é esse pacotão de 600 bilhões? Contra a China e a sua política de um cinturão, uma rota ou a nova rota da seda, né, que é basicamente um grande programa de parcerias de investimentos em obras de infraestrutura pelo globo. Também concordaram em uma assistência humanitária de até 4 bilhões e meio de dólares para combater a insegurança alimentar no mundo como consequência da invasão da Ucrânia. E também tivemos, alguns dos nossos ouvintes devem ter visto, né, algumas piadas e algumas tiradas de sarro em relação ao Putin durante a foto oficial. Né? Começou com Boris Johnson dizendo que eles precisavam tirar a camisa para mostrar o peitoral e que somos mais durões do que Putin. Aí o Justin Trudeau disse que eles precisavam tirar a foto andando a cavalo sem camisa.
né? E aí depois o Putin respondeu que o Boris Johnson sem camisa deve ser uma visão asquerosa. Tenho que concordar. Não sei, nunca vi, nem quero ver. Esse detalhe muito importante. Então, esses foram os principais destaques do G7 em relação à Rússia, em relação à China e em relação a uma questão global que é essa insegurança alimentar, tá? Para quem quiser, né, vai lá no site do G7, vai ter a declaração oficial final, para quem estuda isso, para quem trabalha com isso, tem lá as fotos oficiais também, tá todo mundo vestido, eu vou aproveitar aqui, tá? Então todos os líderes ali do G7, mais os dois da União Europeia, incluindo a nossa querida van der Leyen, e ninguém tá de gravata, tá? Então... Mó calor, né? Não, além de estar calor, gente, assim, gravata é uma coisa muito século XIX, sabe? Então, assim, você, né, juiz que já deu reprimenda em réu por estar com roupas inadequadas, né? Ou então esse pessoal que, né, no Rio de Janeiro, 40 graus, país tropical, que acha que pode andar com o mesmo figurino de Londres do século XIX, né? Porque, não, a Inglaterra vitoriana expandiu esses costumes e tudo mais, se toca. Nem os líderes do G7 estão usando gravata mais, sabe? Faz então, 5 anos que eu não uso uma gravata. A última foi no casamento da minha irmã. Pois é, então vamos aposentar a gravata. Fica aí o apelo a todas as autoridades, todas as pessoas, tá? Aposentar a gravata. Tá? Tenho certeza que alguns dos ouvintes vão fazer uma defesa entusiasta da gravata, vai ter algum que é colecionador de gravatas, porque adiciona um elemento de cor, de moda, blá, blá. Gente, parece uma forca. Então, enfim, vamos aposentar a gravata, vamos aposentar tudo, tá? E é isso. Passando pelos agora algumas notícias, né, dos países do G7 e que estavam no G7, antes da gente passar para a cúpula da OTAN, né? Indo por ordem alfabética, tá? Começando pela Alemanha, né? Um tribunal alemão condenou na última terça-feira, dia 28, o ex-guarda de campo de concentração Joseph S. a 5 anos de prisão. Ele tem 101 anos de idade e ele é a pessoa mais velha a ser julgada por crimes nazistas. Ele foi considerado cúmplice do assassinato de 3.518 pessoas no campo de Sachsenhausen entre 1942 e 1945, tá? Afirmando que ele era guarda do campo e foi membro das SS, participando conscientemente e voluntariamente dos crimes, tá? O homem se declarou inocente em todo o procedimento, sua identidade foi preservada, inclusive ele disse que não fez absolutamente nada e que não sabia por que estava ali. No Canadá, encontraram a múmia de um bebê mamute, tá? No que cientistas classificaram como um dos mais preservados animais da Era do Gelo já descobertos. Claro, é muito interessante, é muito legal, pode, né, resultar em pesquisas muito interessantes, isso sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre é entusiasta de descobertas científicas aqui. Por outro lado, é importante a gente lembrar que nos últimos anos a gente está tendo essa enxurrada de descobertas, né, de fósseis ou então de múmias, de restos preservados de animais da Era do Gelo, especialmente regiões como o Canadá, a Sibéria, por conta do degelo, por conta do aquecimento global. E então essa é a primeira calamidade. A segunda calamidade é que vários cientistas já alertaram para o problema do degelo, do permafrost. Aí, né, que mora o perigo. Pois é, que uma hora pode sair desse degelo alguma bactéria, algum vírus que está dormente há não sei quantos milhares de anos, que o ser humano nunca lidou, não tem anticorpos, não tem nada, e aí pode vir uma pandemia pior ainda. Tá? Então, assim, por um lado é legal, é interessante, poxa, descobriram um mamute não sei de onde, aí um tigre não sei aonde, ou antepassado do cachorro não sei onde. Ok, legal, interessante, é importante para a pesquisa. Mas a origem dessa descoberta ela é problemática, porque ela vem do aquecimento global e junto com isso pode vir o degelo do permafrost e junto com ele o despertar
de organismos bizarros e letais para o ser humano. Então, é importante fazer essa distinção. Falando justamente de aquecimento global, a gente passa pelo Japão, que anunciou a maior temperatura já registrada na sua história, tá? Incluindo o governo de Tóquio alertando a população para possíveis racionamentos de energia, tá? Então, assim, estamos falando de temperaturas na casa de 41 graus em Tóquio. É um recorde. Um abraço para todos os nossos ouvintes em terras nipônicas, né? Então, por exemplo, a nossa querida ouvinte, a Mili, ela posta lá no Twitter que ela corre ouvindo a gente no Japão. E aí ela postou esses dias que não ia correr porque estava muito quente, né? Então, aí que acontece. O aquecimento global faz com que os nossos ouvintes não corram e aí por isso eles não ouvem o nosso programa. Então, o aquecimento global está afetando a nossa audiência, tá? Então, Paris 2030 para a audiência do Xadrez Herbal. Do Japão, seguindo em ordem, novamente, ordem alfabética, vamos para os Estados Unidos. Começando com mais algumas notícias da Suprema Corte, meu caro Matias. E aí, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes da área do direito. Então, por exemplo, nosso querido professor Medina, nosso querido juiz Dr. Madeira, Dr. Wood, lá no Twitter, duas celebridades do direito que nos ouvem, que nos prestigiam com sua atenção, com seu carinho, porque quando a gente falou, muita gente fez comentários, né, legais, comentários carinhosos sobre o que a gente falou semana passada em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos e o aborto, mas ficou faltando uma expressão, meu caro Matias, ficou faltando um termo, que aí essa semana acho importante a gente resgatar ele até por conta das notícias, que é aquela expressão que muitas vezes se usa para falar de países do dito terceiro mundo, né? Que é a falta de segurança jurídica, né? Que se você fica mudando as leis, você fica mudando os entendimentos, e novamente, né? Por que o entendimento sobre aborto mudou na Suprema Corte dos Estados Unidos? Foi porque os fatos mudaram? Foi porque a opinião pública mudou? Não, foi porque a composição da corte mudou, única e exclusivamente isso. Foi um arranjo político. Um arranjo político, pressão política, lobby desde o período Reagan, né? Que foi, né, ele é o grande nome dessa cruzada anti-aborto. Lembrando que o Ronald Reagan, essa é mais uma das contradições dele, né? Porque a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que ele era do Partido Democrata, antes ali né, na época dos movimentos de direitos civis, quando o Partido Democrata era um partido conservador, mais conservador, e quando ele foi governador da Califórnia, ele tanto combateu a posse ostensiva de armas, por causa dos Panteras Negras. Na época que ele foi governador da Califórnia, não era a Califórnia progressista que a gente conhece hoje também. É bom frisar. E ele promulgou a legislação do aborto na Califórnia. Por quê? Quais eram as comunidades que mais faziam aborto de gestação nessa época, meu caro Matias, né? Eram as comunidades justamente afro-americanas e latinas. Quando depois ele vai para o Partido Republicano e começa a sua campanha, né, começa a sua campanha presidencial, depois se torna presidente, ou seja, pautas nacionais, então aí ele tem que agradar questões morais, né, e também questões de... Aí quando você fala dos estados do sul, dos estados do meio oeste, aí nós já temos um grande aborto de gestação de mulheres brancas. Então, também tem algumas facetas interessantes, né, em relação a isso. E assim, caso alguém fique bravo com a gente, Felipe, você tá falando isso porque você é comunista, né? Engraçado que eu nunca sou chamado de comunista por alguém que de fato é comunista, mas eu já falei isso. Aí é o contrário. Então assim, tudo isso que eu tô falando do Reagan são questões factuais muito bem documentadas, tá? Vocês têm Google, podem usar. Mas enfim... né, então assim, essa questão da insegurança jurídica entra um pouco que a gente falou no programa passado, né, do governador de Massachusetts, falando, olha, a gente não vai aceitar pedidos de extradição, agora cada estado, né, vai ficar cada um meio que por si, e essa semana já começou essa zona, entre aspas, né, nos Estados Unidos. Por quê?
vários estados, ao repelir a Roe versus Wade, passaram a ter a sua legislação sobre aborto de gestação, a legislação válida, ser legislação do final do século XIX ou do início do século XX, tá? Então, por exemplo, a lei agora que vai valer no Michigan é uma lei de 1931, que ninguém nem lembrava direito que existia, porque ela já não valia desde 1970, devido à decisão da Suprema Corte. E aí, em outros estados, como, por exemplo, na Louisiana e no Kentucky, juízes impediram que os estados banissem o aborto de gestação, dizendo que, olha, quando teve, por exemplo, o início das atividades de uma clínica, ou quando teve o início de uma gestação, o Roe versus Wade estava valendo. Então, não pode ser retroativo. Então, para uma determinada janela, foi a argumentação de um juiz no Kentucky, inclusive. Então, numa determinada janela, tá, a lei de Roe versus Wade ainda ficaria valendo, porque era o direito adquirido na época. Aí, Texas e Utah também já foram para cortes, porque os governos dos estados, né, tentaram banir completamente o aborto de gestação, e aí foram para cortes também, que ainda não teve decisão. Então, aquela palavra, né, de segurança jurídica, o Brasil não tem segurança jurídica para o investidor, porque toda hora as leis mudam, porque toda hora acontece isso, porque toda hora acontece aquilo. Agora vai acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos em relação ao aborto de gestação, porque até isso normalizar, até isso estabilizar, vai passar um belo tempo, e nisso, vamos botar um português real, vai ter gente correndo o risco de morrer. Então, assim, aí empresas anunciaram que funcionárias que desejarem realizar procedimentos de aborto de gestação poderão viajar para estados que realizem os procedimentos custeadas pelas empresas, pelos planos de saúde das empresas. Aí temos mais notícias em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Tá? Foi uma semana bastante movimentada e depois a gente vai concluir ali com uma cerejinha no bolo. Primeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no último dia 27, por 6-3, né, ou seja, que é, né, justamente o perfil ali basicamente ideológico da corte, disse que uma escola violou a liberdade religiosa do treinador Joseph Kennedy, um treinador de futebol americano numa escola de ensino médio, tá? No estado de Washington, tá? Perto de Seattle. Ele puxou uma oração com os alunos. E isso gerou, né, uma controvérsia, dizendo que, com pessoas, né, notificando a direção da escola, afirmando que isso feria a separação entre Estado e religião, porque é uma escola pública. Tá? Então, ele, como treinador de uma escola pública, ele não poderia realizar uma oração, né, com os alunos atletas, né, dentro das dependências da escola. O Kennedy se recusou a parar de realizar as suas orações pré-jogo, tá? Depois, quando acabou o contrato dele com a escola colocou ele em licença, e aí ele processou o distrito escolar por violar o direito dele à religião. E aí a Suprema Corte argumentou que ele teve o seu direito à religião vetado. E aí já começaram outras discussões sobre Estado laico e separação de Estado e religião, né, nos Estados Unidos, que e se um aluno se recusar a participar da oração? Ou então, e se for um treinador que não seja cristão, né, e busca ali realizar alguma maneira ali de comunhão religiosa com os alunos? Ou então, se um aluno for muçulmano e for realizar a sua oração dentro do vestiário, ou então tentar, né, puxar outros alunos ali para realizar a oração. Eu digo puxar porque é um termo utilizado no futebol, tá, gente? Né, né, puxa aí. Então, mais um elemento dessa discussão. Aí, por 6-3, para variar, né,
a Suprema Corte também afirmou que o governo dos Estados Unidos não tem autoridade para regular a emissão de gases estufas de usinas, afirmando que o Clean Air Act não dá essa autoridade ao governo dos Estados Unidos. Tá? Então, isso basicamente limita a autoridade do governo federal, tá, em conseguir implementar as suas medidas, os seus objetivos para cumprir o Acordo de Paris de 2030, emissões de gases estufa. E, finalmente, também no último dia 30, tá, numa decisão agora a favor do governo, por 5-4, tá? Ou seja, teve ainda, né? Aí a decisão a favor do governo foi ainda mais apertada, né? Anulou, né, a decisão que determinava a manutenção da política Stay in Mexico, do Donald Trump, né? Aquela política que, quando a pessoa pedia, né, asilo, pedia entrada nos Estados Unidos, ela tinha que ficar no México, enquanto isso poderia até mesmo ser devolvida, ser enviada ao México durante os procedimentos. Então, a Suprema Corte disse que o treinador de uma escola pública pode puxar uma oração no vestiário com os alunos, e aí vai começar a pipocar os casos, né? De aí, por exemplo, um aluno que não quiser participar, aí o treinador, sei lá, expulsa ele do time, ou bota ele no banco, ou começa, enfim, né, boicotá-lo. Bem, quem já viu, né, filmes esportivos na escola sabe que essa prática é comum, né? É naturalizada, inclusive. E eu não estou falando isso como, não, eu odeio religiões. Não, nada disso. Pelo contrário, cada um tem a sua, ótimo, perfeito. É que a gente está falando de uma instituição pública e de uma coletividade, tá? E a gente está falando da autoridade ali, tá? Não é o aluno. Se o aluno quiser realizar a sua oração antes do jogo, antes da prova, depois da prova, enfim, perfeito, ele tem todo... Agora, o professor, o treinador, colocar a coletividade nessa atividade é outro assunto, é importante fazer essa distinção. E repito, ele é autoridade ali, e no caso de um treinador esportivo, ele é uma autoridade também muitas vezes visto como uma autoridade moral. Não apenas uma autoridade no sentido de, o professor tem que obedecer. Mas não, muitas vezes ele é uma pessoa que serve de exemplo, serve de orientador em coisas que, né, fora de classe, né, então comportamento do aluno, esse tipo de coisa. Enfim, limitou o poder do governo federal em relação a emissões de gases estufa e determinou o fim da política do Stay in Mexico. A quarta notícia é que a Ketanji Brown Jackson, né, a primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi empossada ontem, quinta-feira, dia 30. Tá? O placar, né, provavelmente vai continuar 6-3, porque ela vai ocupar a cadeira de Stephen Breyer, que se aposentou. E aí, o que a Suprema Corte faz depois de criar tudo isso, depois de criar esse cenário de insegurança jurídica, ela só entra em recesso até fucking outubro. Estão muito cansados, coitados. Pois é. Recesso até o início de outubro. Tá? Então, né, é por aí. Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, infelizmente, no último dia 27 de junho, foi encontrado um trailer em San Antonio, Texas, perto da Força Aérea de Lackland, com 53 corpos de imigrantes que estavam tentando entrar nos Estados Unidos e outras 12 pessoas precisando também de atendimento. Tá? Entre as 53 pessoas mortas, dos já identificados, 27 eram do México, 14 de Honduras, 7 da Guatemala e 2 de El Salvador. É uma notícia horrenda. A ONU já pediu a abertura de um inquérito rigoroso e 2 homens já foram indiciados por serem supostamente parte da quadrilha responsável, né, pelas mortes. Também em relação aos Estados Unidos, uma delegação do país visitou a Venezuela na última segunda-feira, dia 27, em mais uma rodada de negociações de diálogo entre Estados Unidos e Venezuela e também mediar a situação entre governo da Venezuela e a oposição. Aí, também nos Estados Unidos, ainda temos algumas notícias aqui, tivemos um depoimento, né, na terça-feira,
na comissão, né, do Congresso dos Estados Unidos que investiga os atos do dia 6 de janeiro. Inclusive, peço desculpas, tá, ouvintes, porque aparentemente eu tive uma cãibra mental, né? Lembrando que o cérebro é um músculo, né? Então ele tem câimbras. Eu tenho que explicar, né? Porque sempre às vezes tem algum que vai corrigir, tá? O cérebro não é um músculo de verdade, isso aqui é uma brincadeira. Mas no programa passado eu falei várias vezes 6 de junho, em vez de 6 de janeiro, tá? Peço desculpas. Mas enfim, a Cassidy Hutchinson, ex-assessora da Casa Branca, depôs e ela disse que o Donald Trump sabia que os seus apoiadores estavam armados, sabia que era um episódio de violência, tentou incitar a multidão e tentou ir até o Congresso. Sendo contido por agentes de segurança. Pois é, inclusive ele teria tentado tomar o volante da limusine presidencial do agente do serviço secreto que é responsável pela direção do carro presidencial, tá? E ele teria dito: sou o fucking president, leve-me ao Capitólio agora. O Donald Trump negou tudo isso, disse que o depoimento foi doente e fraudulento, tá? A ex-funcionária da Casa Branca disse que o Donald Trump atirou pratos, sujando a parede da Casa Branca de ketchup, tá? E que ele teria dito que o Mike Pence merecia tudo aquilo, pois era um traidor. A questão é que aí óbvio que o Trump vai negar, tá? A questão principal, que eu acho importante colocar aqui, são duas questões, na verdade. A primeira é que, obviamente, a Cassidy Hutchinson, ela tem a credibilidade de ser ex-assessora do Donald Trump, então ela deve ter sido testemunho ocular, enfim, tal. Mas, obviamente, ela não apontou nenhuma evidência material sobre isso, tá? Porque, né, obviamente, ela não estava filmando dentro da limusine presidencial. E segundo, isso eu acho importante, porque o cara provavelmente vai ser ouvido, né? O agente do serviço secreto, que era o motorista da limusine presidencial naquela ocasião, e claro, né, para você ser motorista do carro do presidente dos Estados Unidos, né, você não vão, sei lá, chamar qualquer pessoa no aplicativo. É um agente do serviço secreto, deve fazer 200 cursos de 300 tipos de direção ofensiva, defensiva, contraofensiva, direção Abel Ferreira, sei lá. Então, o motorista, o agente de serviço secreto, negou o que aconteceu. Negou que o Donald Trump tentou tomar o volante. Então, tem uma dose de sensacionalismo, pode ter uma dose, pode ser real também, porque essa é a grande questão sobre o Donald Trump, né? Ninguém tem como saber o que é real e o que não é. Porque é aquela coisa, ninguém duvida que o Donald Trump possa ter feito essas coisas. Ninguém duvida que ele possa ter jogado um vidro de ketchup em algum lugar. Mas também tem depoimentos na direção contrária, e provavelmente o agente vai depor. Ou já depôs, agora tô na dúvida. E, curiosamente, nessa semana, o Michael Conrad Stenger faleceu aos 71 anos de idade. Ele que era um Marine, e quem era ele? Ele era o sargento de armas do Senado dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021, e ele renunciou no dia 7, assumindo parte da responsabilidade pela invasão do Capitólio. Tá? O sargento de armas é o cara responsável, inclusive ele é a única pessoa que pode estar armada dentro do Senado durante uma sessão. Né? Ele é assim, caso seja necessário, por exemplo, remover um senador, né, ele é o responsável. E aí ele faleceu essa semana, ele que havia sido diagnosticado com câncer 2 anos atrás. Então, como, né, infelizmente, uma coincidência sobre tudo isso. Mais 4 notícias rápidas sobre os Estados Unidos, meu caro Matias. A primeira delas é que a Bruce Beach, no sul da Califórnia, que fica na cidade de Manhattan Beach, foi devolvida aos seus donos originais. Quem são os seus donos originais? Né? A família Bruce, uma família negra, que comprou o terreno em 1912 para criar um resort para pessoas negras, já que na época a Califórnia também tinha leis de segregação. E aí, em 1924,
autoridades confiscaram a terra da família, sem dar grandes satisfações. E aí, essa semana, que seria ali a Câmara Municipal de Los Angeles, votou para que o terreno seja devolvido à família, tá? Quem representou a família foi o Anthony Bruce, na cerimônia, ele que é o bisneto do casal que comprou as terras, Willa e Charles Bruce, que compraram em 1912 por $1.225. Hoje, o terreno é avaliado em $20 milhões. Tá? E agora, ele disse que a ideia é seguir com o sonho dos seus antepassados, né, e fazer um projeto que sirva à comunidade afro-americana da Califórnia. Tá? Então, uma notícia muito interessante, e algo me diz que ela vai virar filme. Até porque o cara, eu assisti um vídeo breve do Los Angeles Times, o Anthony Bruce, o cara é muito carismático. Tá? Ele falando ali e tal, então assim, eu tenho certeza que essa história vai virar filme e ele vai ser interpretado pelo filho do Denzel Washington. Já fiz até o casting. E a esposa vai ser a Lupita. Pode ser. E aí, no campo bizarrices, o Ted Cruz, né, o senador pelo Texas do Partido Republicano, né, que já se envolveu em várias polêmicas, mas é uma das principais figuras do Partido Republicano, ele criticou uma campanha. Ele criticou, na verdade, um integrante de uma campanha pela vacinação em crianças contra a Covid-19. Ele criticou o Elmo de Vila Sésamo. Sacanagem, brincadeira, né? Os nossos ouvintes devem saber quem é o Elmo, mas vocês podem, né? Se você não lembra direito, você já viu o Elmo na sua vida. Joga lá, Elmo Vila Sésamo no Google Imagens. Tá? Aquele boneco peludo vermelho. O que acontece? O Elmo, ele tem 3 anos e meio de idade. Tá? Desde sempre. É que nem o Bart Simpson. O Bart Simpson tem 10 anos de idade. Desde os anos 70, né? Já. Isso. O Elmo é mais velho que a gente, mas ele tem 3 anos e meio. E aí, fizeram uma campanha pela vacinação em crianças, né? Em que o Elmo está conversando com o seu pai. Eu nem lembrava que o Elmo tinha pai, tá? O Louie. E aí o Louie pergunta, como foi a vacina, filho? E ele disse, eu senti um beliscão, mas está tudo bem e agora vai tudo ficar super duper. E aí o Ted Cruz... aí o Louie fala, eu tinha dúvidas sobre o Elmo tomar a vacina, é seguro, a decisão correta? Conversei com o nosso pediatra e a vacina é a melhor maneira e blá 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 blá. E aí o Ted Cruz tá dizendo que era um absurdo utilizarem um símbolo infantil para defender agressivamente as vacinas sem apresentar evidências científicas. Cara... velho... Pois é. Então é isso. Então o Elmo foi criticado por se vacinar, tá? Se você tem crianças, faça como o Elmo e vacine eles. Só que aqui no Brasil ainda 3 anos e meio ainda não estão vacinando. Né? Você vai saber disso muito melhor do que eu. Ó. Também nos Estados Unidos, a Ruja Ignatova foi colocada na lista de 10 mais procurados do FBI. Ela que é búlgara em origem, e ela é acusada de ter sumido com 4 bilhões de dólares em criptomoedas de investidores da plataforma que ela criou. Ela que era conhecida como a Crypto Queen, a rainha das criptos. Então é aquela coisa, gente, se você vai investir em criptomoedas e a pessoa é a Crypto Queen ou faraó do Bitcoin, eu não recomendo, eu recomendo suspeito. A gente fez, né, as efemérides do ano, por quê? Porque estamos no meio do ano, e justamente por isso, né, que a Standard & Poor's publicou aí o seu balanço dos primeiros 6 meses e teve o pior primeiro semestre de sua história desde a década de 1970, tá? Então, o pior semestre da Standard & Poor's, da Bolsa de Valores em Wall Street, né, desde a década de 1970. Aí, dos Estados Unidos, ainda passando pelos países, né, do G7, vamos ao Reino Unido, tá? Com algumas notícias. A primeira delas não é nenhuma notícia, eu só queria recomendar,
é uma leitura da BBC. Eu não sei se está disponível em português, mas vocês podem usar o tradutor. É uma matéria de Daisy Walsh. A Carol vai deixar linkada lá no site do Xadrez Herbal, que em inglês se chama What Happened When Israel Sent Its Refugees to Rwanda? Ou seja, o que aconteceu quando Israel enviou seus refugiados para Ruanda, né? Já que temos agora, né, o acordo, né, entre Reino Unido e Ruanda para enviar pessoas que tentarem entrar de maneira irregular no Reino Unido para Ruanda, e Israel teve uma política parecida no início dos anos 2010, no início da década de 2010, e a matéria conta algumas histórias de pessoas que Israel deportou para Ruanda e que depois foram para outros lugares. Então, uma leitura muito interessante. Na semana passada, como a gente comentou, tivemos a cúpula da Commonwealth e tivemos 2 países entrando na Commonwealth, Gabão e Togo. E nosso ouvinte mais atento deve lembrar, pô, mas Felipe, peraí, eu lembro dos mapas ali, do imperialismo e tal, Gabão e Togo não faziam parte do Império Britânico, né? Não, Gabão e Togo são ex-colônias francesas, o Togo chegou a ser alemão durante um breve período, inclusive, e agora temos 4 países, né, que não foram do Império Britânico na Commonwealth. Já tínhamos justamente Ruanda desde 2009, como o Matias lembrou no programa passado, e Moçambique desde 95. E agora Gabão e Togo. Né? E só para lembrar, temos Fronteiras Invisíveis sobre o Commonwealth. Então, para quem tiver interesse de saber aí da origem, né? Então, por que Gabão e Togo, né, buscaram entrar no Commonwealth? Muito provavelmente para diminuir a influência e, de certa forma, né, a sua dependência econômica justamente da França. Né? Então, diversificar os seus parceiros, incluindo parceiros regionais que sejam integrantes da Commonwealth, países próximos, e até mesmo, quem sabe, o próprio Reino Unido. Né? Lembrando que o Gabão, né, é um país rico em petróleo, né? É um país governado, né, pela ditadura da mesma família, né, desde da década de 70, basicamente, praticamente desde a sua independência. Então, muito provavelmente, esses países pediram para entrar na Commonwealth justamente para diminuir os seus laços com a França, sua antiga metrópole. Também no Reino Unido, o príncipe Charles recebeu um presente, né, do Sheikh Hamad bin Al Thani, né, o ex-primeiro-ministro do Catar e da família dona do país. 3 milhões de euros em dinheiro. Quem nunca? Tipo, pô, assim, direto, assim, toda vez que eu vejo o Matias na época do aniversário dele, eu chego com uma mala com 3 milhões de euros em dinheiro. Falo, pô, aqui um presente pra você, porque você é muito brother, isso é muito legal. Então, o príncipe Charles recebeu, em 2015, tá, 3 milhões de euros em cash do ex-primeiro-ministro do Catar e integrante da família do governante. Em declaração, tá, né, a casa, né, que cuida dos assuntos do príncipe Charles disse que foi, na verdade, uma doação do príncipe ao fundo de caridades do príncipe de Gales, que o dinheiro não foi legal, tá, e que ele foi imediatamente revertido para ações de caridade apropriadas. Tá? Mas, assim, né, sei lá, quando você quer fazer uma doação para caridade, né, você vai lá e faz aquele checão, sabe? Você vai lá na gráfica, faz aquele checão enorme, né? E aí fala, ó, estamos aqui doando para construírem campinhos de futebol no país de Gales, né? Alguma coisa assim. E você não dá 3 milhões de euros numa mala, né? Cena de filme, né? Mas tudo bem, quem sou eu? Eu nunca vou ver 3 milhões de euros em dinheiro na minha vida mesmo, então... Quem sou para julgar? Não tem um lugar de fala. Falando e continuando aqui entre Reino Unido e países árabes, agora no caso da Arábia Saudita, centenas de muçulmanos britânicos que haviam agendado viagens para a Arábia Saudita para realizarem a peregrinação de Hajj, né, a peregrinação sagrada que todo muçulmano deve realizar pelo menos uma vez na vida a Meca, tiveram seus pacotes cancelados e correm o risco de perder milhares de libras esterlinas
em reservas de voos e de hotéis, devido, segundo a empresa britânica, segundo um problema do sistema de reservas saudita. Segundo já as autoridades sauditas, foi devido à empresa britânica que teria tentado mesmo fazer um golpe, tá? Contra os peregrinos que estavam realizando reservas. De qualquer jeito, né, utilizando aí, de alguma maneira, utilizaram a religião das pessoas para tirar dinheiro delas. O protocolo sobre Irlanda do Norte passou na sua primeira leitura na Câmara dos Comuns, lembrando que esse protocolo pode pôr em risco o acordo entre Reino Unido e União Europeia e azedar ainda mais a situação na ilha da Irlanda. Falando nisso, a Nicola Sturgeon, a chefe de governo escocesa, apresentou no seu discurso, né, perante os parlamentares escoceses, que ela já tem uma data para um novo referendo de independência escocesa no dia 19 de outubro de 2023 e pediu o apoio de todos os parlamentares escoceses para que isso possa caminhar. O governo do Reino Unido anunciou que vai enviar especialistas militares para consultoria à Bósnia e Herzegovina para reforçar a missão da OTAN e promover estabilidade e segurança no país e não permitir que perseguições perniciosas do governo russo sejam realizadas. Lembrando que teremos eleições na Bósnia esse ano em outubro, que a situação na Bósnia está instável, tanto pelas lideranças bósnio-sérvias quanto pelas lideranças bósnio-croatas, e que semana passada a Alemanha já anunciou o envio de mais forças de paz. É uma notícia de hoje, tá? 1º de julho, o deputado conservador Christopher Pincher, que é o vice-líder do partido na Câmara dos Comuns, renunciou ao seu cargo devido a um escândalo de assédio sexual. Segundo, né, as denúncias, ele estava num clube em Londres e estava alcoolizado e começou a apalpar de maneira inapropriada outros homens no local, incluindo um outro parlamentar. O Boris Johnson disse que considera o assunto encerrado após a renúncia. Tá? Enfim, para que o parlamento o investigue, as vítimas têm que apresentar queixas formais, inclusive. O parlamentar disse que envergonhou a si mesmo e a outras pessoas depois de beber em excesso. Tá? E agora, muito provavelmente, teremos mais uma by-election, né, em um distrito parlamentar britânico. Falando em União Europeia agora, meu caro Matias, a União Europeia fechou, né, um programa para banir veículos movidos a combustíveis fósseis até 2035. É claro que sempre são aquelas atividades bem em fases, né? Não vai ser um banimento de um dia para o outro. Então, os que poluem, né? Lembrando que alguns veículos que já poluem muito a diesel e tal, já estão banidos na União Europeia. Né? Então, até 2035, veículos movidos a combustíveis fósseis serão completamente banidos na União Europeia. E aí, meu caro Matias, nos países que foram convidados no G7, começando pela África do Sul, em East London, na cidade do Cabo Oriental, na África do Sul, 21 adolescentes e jovens foram encontrados mortos em um bar clandestino e outros 4 precisaram de atendimento. Eles estavam celebrando o fim do semestre, o fim das provas. Todos eles eram menores de idade, tá? E por isso que era um bar clandestino, tá? Eles legalmente não poderiam beber. E uma das causas especuladas das mortes é devido ao consumo de bebidas alcoólicas sem precedência, de origem duvidosa, ou seja, talvez álcool caseiro, enfim, coisas desse tipo, intoxicação. Ainda não foram publicadas as causas da morte. A vítima mais jovem tinha 13 anos de idade, a maioria das vítimas tinha entre 16 e 17 anos. Aí, a Argentina, né, outro país convidado, o Alberto Fernandes, né, no G7, criticou o atual sistema econômico mundial, dizendo que ele permite que a riqueza se acumule em poucos e que é necessário criar uma nova arquitetura financeira internacional
que inclua as periferias do mundo. Ele disse que não sonha com um novo plano Marshall, assim como uma nova ordem internacional com critérios iguais e sem discriminação. Ele também defendeu, né, um pacote de alívio para a crise de escassez de alimentos no mundo, né, que a gente comentou anteriormente, e também falou que os paraísos fiscais geram o inferno social. Eu achei essa frase muito interessante. E também, em relação à Argentina, né, o governo de Buenos Aires declarou que essa primeira semana de julho terá algumas das temperaturas mais baixas registradas para o período na cidade e declarou estado de atenção na cidade. Tá? Vai ser o outono mais frio dos últimos 62 anos. Tá? Lembrando que, mas Felipe, vocês não estavam falando de aquecimento global e do mamute e tal? Lembrando que é uma via de dois gumes, porque se você esquenta muito numa região, você esfria muito na outra. Então, por isso que a gente também tem recordes de temperaturas mais baixas. Aí, no último inverno, a gente teve aqueles recordes de nevascas em alguns lugares. Né? Não é uma, né? Não mete um Ernesto Araújo de aquecimento global é uma farsa porque eu tive que pôr um casaquinho em Roma. Né? Pelo amor de Deus. Na Índia, o jornalista Mohammed Zubair, ele, um jornalista muçulmano, tá? Ele foi preso devido a um tweet de 2018. Sim, ele foi preso em 2022 por conta de um tweet de 2018. Tá? Muito provavelmente ele foi preso porque ele é um dos principais jornalistas de oposição ao atual governo. Ele que fez tweets que foram considerados preconceituosos contra hindus, tá? Fazendo ali piadas envolvendo macacos, né? Devido a uma divindade hindu, o Hanuman. E falando em tensões religiosas na Índia, a gente falou semana passada, né, daquelas declarações anti-muçulmanos por autoridades do BJP, o Partido Nacionalista Hindu, e aí nessa semana um homem em Udaipur, um alfaiate chamado Kanhai Lal Teli, ele foi raptado por 2 homens, provavelmente muçulmanos, e decapitado. Tá? Com isso tivemos muitas manifestações pedindo por justiça. O filho da vítima disse que terroristas executaram meu pai da maneira mais chocante e o país precisa ajudar a nossa família na busca por justiça. Tivemos manifestações com cerca de 10 mil pessoas na região de Udaipur, que é onde o alfaiate residia, e depois também tivemos uma outra manifestação perto do Palácio do Governo do Estado. As manifestações com muitas bandeiras e cachecóis, camisetas na cor do açafrão, né, no laranja açafrão, né, é a cor do hinduísmo. Né, lembrando que o desenho original da bandeira indiana, segundo Gandhi, que depois teve uma mudança na interpretação das cores, né, porque você pode dizer que as cores significam o que você quiser. Né, então, é o que aconteceu no Brasil. Né, o amarelo dos Habsburgo virou o amarelo do ouro brasileiro. Né? Mas o desenho original da bandeira feita pelo Gandhi é a faixa açafrão, representando o hindu, a faixa verde, representando o islã, e a faixa branca no meio, representando a convivência pacífica, representando a paz. Né? A bandeira indiana é laranja, branca e verde. E no meio era uma roda de fiar, não era a roda do Dharma ainda, no projeto do Gandhi. E aí hoje, né, hoje tem outra interpretação das cores, tá? Mas segundo o plano original do Gandhi era isso. Era o açafrão hindu, o branco da paz e o verde do Islã. E finalmente na Indonésia, o governo indonésio anunciou que vai criar mais províncias na região de Papua. Tá? Lembrando que a ilha, né, de Papua, ela é dividida, né, entre a Indonésia e o país Papua Nova Guiné. E nós temos um movimento de independência, um movimento papuásio de independência, nós temos um separatismo papuásio dentro da Indonésia, que a gente já comentou algumas vezes em alguns programas, e agora, onde existem 2 províncias, a de Papua e de Papua Ocidental, teremos 5, com a criação de Papua do Sul, Papua Central e Alta Papua, digamos assim, né? Highland Papua. Com isso, o governo espera melhorar o desenvolvimento e melhorar
a representatividade dos papuásios dentro da sua própria região. Aí, meu caro Matias, né, a gente sai do G7, sai dos convidados do G7 e vamos para a cúpula da OTAN, que ocorreu nos últimos dias 28 a 30 em Madrid. E que no português PT é a cimeira da NATO. Foi realizada em Madrid para marcar os 40 anos, né, da ascensão da Espanha como integrante da OTAN, né, em 1982. Lembrando que a Espanha demorou a fazer parte da OTAN por conta da ditadura franquista. E, basicamente, vamos tentar resumir, até porque esse bloco já está bastante grande, a gente ainda tem mais coisas para falar nele, a gente ainda nem entrou no assunto da guerra, né? Mas, embora sobre a guerra vai ser relativamente curto, então, o que tivemos de principal? Além dos países da OTAN, participaram, tá, como convidados, né? Austrália, Áustria, Chipre, Finlândia, Geórgia, Irlanda, Japão, Malta, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Suécia e Ucrânia. Então, os convidados, eles se dividem basicamente em 3 blocos, né? Países do Pacífico, como Coreia do Sul e Austrália, Japão. O Japão participando pela primeira vez, inclusive, a gente comentou isso semana passada. Por quê? Porque os Estados Unidos quer começar entre aspas, a girar a OTAN para mirar também na China. E cabe lembrar da participação australiana na Guerra da Coreia também, né? Que é meio a forja da OTAN, né? Aí o segundo bloco são os países europeus neutros, né? Ou seja, para falar de segurança europeia, então países como Áustria, Irlanda e Chipre. Lembrando que o Chipre é neutro pero não mútuo, né? O Chipre é vetado na OTAN pela Turquia, mas o Chipre tem um acordo de defesa com a Grécia. E o terceiro bloco são de países que estão em processo de se tornar integrantes da OTAN ou desejam, né? Suécia, Finlândia, Geórgia. Né? No caso da Geórgia ainda tem a questão do conflito congelado com a Rússia desde a guerra de 2008, mais a Ucrânia devido à crise atual, óbvio. Então, essa cúpula enorme, né? Mais esses convidados, nós tivemos o que de decidir? Primeiro, o mais importante, tivemos o novo conceito estratégico da OTAN. O conceito estratégico da OTAN é um documento publicado a cada 10 anos, tá, delimitando quais vão ser os parâmetros, quais vão ser os objetivos da OTAN naquela década que virá. O documento que existia, ele estava válido desde 2010, desde a cúpula em Lisboa. E aí ele deveria ter sido renovado em 2020, mas com os adiamentos por conta da pandemia, ele foi anunciado agora, 2022. Qual é a principal diferença agora do novo conceito estratégico da OTAN? Primeiro, aumentou o que eles consideram de possibilidade de uma guerra convencional na Europa, tá? Ou seja, né, derivado diretamente da guerra na Ucrânia. Segundo, a Rússia passou de parceira estratégica para mais significante ameaça à segurança da aliança e estabilidade na área euroatlântica. Tá? Então, assim, até 2010 a Rússia estava como parceira estratégica, fruto da aproximação pós-Guerra Fria e tudo mais. O novo documento diz que a Rússia é a mais significante ameaça à segurança da OTAN e estabilidade euroatlântica. Claro, na perspectiva da OTAN, né? Terceiro, os Estados Unidos, em parte, conseguiu o que desejava, entre aspas, né, girar a OTAN mirando na China, já que a OTAN agora classifica a China como um desafio sistêmico aos interesses, valores e segurança da aliança. Tá? Então, o que é um desafio sistêmico? A gente não vê como uma ameaça, a gente não vê como um rival, mas a gente vê como um país que defende tudo o contrário que nós queremos. Então a segurança da OTAN é diferente da segurança da China. Os valores da OTAN são diferentes dos valores da China. A China protestou dizendo que a OTAN está criando inimigos imaginários e querendo adotar ações provocativas contra a China. A Rússia disse que a nova política estratégica da OTAN
adota um caminho irresponsável, destruindo o que resta da estrutura europeia, e que a Rússia sempre fará de tudo para garantir a sua segurança. A Coreia do Norte também acusou, mais especificamente os Estados Unidos, de querer criar uma OTAN no Pacífico, ao chamar os seus aliados e lacaios, eu adoro quando eles usam esses termos, né? E aliados e lacaios para participar da cúpula da OTAN. Então, esse é o primeiro ponto, o novo conceito estratégico da OTAN. Segundo ponto, teremos a expansão das forças da OTAN na Europa, tá? Especialmente no leste europeu. Porém, não será a expansão que os países bálticos especialmente desejavam. Os países bálticos desejavam até uma força no leste europeu de 300 mil militares. Qual é o problema disso? É quem vai pagar a conta. Então, Reino Unido vai mandar mais tropas para o leste europeu, Estados Unidos vai mandar mais tropas para o leste europeu, o governo dos Estados Unidos vai sediar agora o quartel do 5º Corpo de Exército de maneira permanente em Varsóvia, ou seja, teremos um quartel-general de um Corpo de Exército dos Estados Unidos na Polônia, vai mandar também mais esquadrões de caças para a Europa e sistemas de defesa antiaéreos para Itália e Alemanha, tá? Então, teremos um aumento da presença militar dos Estados Unidos e do Reino Unido na Europa continental? Sim. Do tamanho que os países bálticos especialmente desejavam? Não. Terceiro, os países da OTAN, em concerto, tá, declararam que vão fornecer mais equipamento pesado para a Ucrânia. Tá? Então agora obuseiros de última tecnologia, novos sistemas de mísseis, mais munição, além de armamento convencional, dinheiro e tal. Então, vão continuar o apoio militar, mas agora em concerto com toda a OTAN. Tá? Então, aquela política que os Estados Unidos e a Alemanha estavam tentando implementar, né, de falar, olha, Polônia, doa os seus tanques para eles, a gente substitui os seus tanques. Né? Então, agora vai ser realizada numa escala mais ampla ainda. Inclusive, veículos de origem tchequia e de origem francesa já chegaram na Ucrânia nesses dias. E, finalmente, talvez o mais importante, foi que a Turquia, a Finlândia e a Suécia chegaram num acordo sobre os dois países escandinavos fazerem parte da OTAN. Lembrando, né, para um país ser integrante da OTAN, todos os países precisam aceitar. Tá? Então, na prática, um integrante da OTAN tem poder de veto sobre os países que podem entrar ou não na aliança. E a Turquia falou, olha, não vou aceitar Finlândia e Suécia porque eles apoiam os curdos, eles recebem militantes curdos, eles recebem terroristas de seus países. Desde o início, sem querer soar babaca, tá? Mas os nossos ouvintes sabiam, desde o início, que a Turquia não iria levar esse veto até o fim. O que a Turquia estava fazendo era criar a dificuldade para vender a facilidade, ou seja, conseguir barganhar para retirar o seu veto. E tivemos o resultado dessa barganha em 2 eixos. O primeiro deles foi um memorando assinado pelos 3 ministérios de Relações Exteriores, Turquia, Suécia e Finlândia. Pelo documento, Suécia e Finlândia não vão embargar vendas de armas para a Turquia, vão apoiar a entrada da Turquia no mecanismo PESCO, que é o mecanismo de cooperação de segurança da Europa, vão interromper o apoio aos grupos curdos, vão alterar suas leis sobre terrorismo, extraditar suspeitos de terrorismo, compartilhar inteligência e estabelecer um mecanismo conjunto de consulta sobre justiça e segurança. E aí algum dos nossos ouvintes devem ter ouvido isso e falado, putz, nossa, a Turquia conseguiu tudo o que queria. A Turquia, meu Deus, os caras assim aceitaram tudo que a Turquia queria. Mais ou menos, tem uma série de pegadinhas nisso, tá, gente? Então assim, foi uma vitória turca muito mais de propaganda, muito mais para o Erdogan poder falar inclusive para o seu próprio público doméstico, falando, olha, estamos caçando os curdos até lá na Suécia, a gente fez o governo sueco aceitar que os curdos são terroristas e tudo mais.
Porque assim, vamos lá para um olhar mais atento. Primeiro, o tal embargo de armas. No caso da Finlândia, ele sequer existia na prática, apenas em teoria. A Suécia chegou a colocar a Turquia ali em algumas listas de vetos de exportações de equipamentos militares. Lembrando, a Turquia passou a sofrer uma espécie ali de um mini embargo de exportações de armas desde as suas operações na Síria. Mas assim, isso foi muito mais imposto desde as operações na Síria e também quando a Turquia comprou os S-400, os sistemas antiaéreos de origem russa, né? E aí a Turquia foi retirada do programa F-35. A Turquia, o embargo de armamentos à Turquia veio muito mais de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido do que dos outros países europeus. E tem outra coisa, se os países vão ser integrantes da OTAN, eles passam a, entre aspas, estar no mesmo patamar de integrantes da aliança. Então, a Suécia vetar exportações de alguns equipamentos militares para o Brasil é uma coisa. Ela vetar para outros integrantes da OTAN, sendo parte da OTAN, é outra. Então, é algo que já seria negociado de qualquer maneira com o próprio ingresso desses países na OTAN. E o interesse da Turquia em relação a armas é com os Estados Unidos e também o Canadá. Por quê? Porque não apenas a compra de armas, mas também a compra de componentes para a própria indústria militar turca. Aí, interromper apoio aos grupos curdos. Está numa linguagem super subjetiva e a Suécia já classifica o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, como terrorista desde 1988. Tá? Aí, a extradição de suspeitos de terrorismo. Isso que vai ser a grande pegadinha. Porque a extradição é um processo judicial. É um processo que é decidido pelas cortes dos países. Então o que vai acontecer? Qual vai ser o teatrinho? Né? A Turquia inclusive já mandou uma lista, né, de 33 pessoas que ela acusa de serem terroristas e que atualmente estão ou na Suécia ou na Finlândia. Né? Aí a Turquia vai falar, queremos a extradição dessas pessoas. Aí o governo sueco vai falar, beleza, recebemos a sua solicitação, encaminhamos para o judiciário. Aí a corte vai sentar em cima do processo e de maneira bem demorada vai decidir contra a extradição, falando, olha, a pessoa tem direito ao refúgio, a Turquia não cumpre os requisitos da extradição, a pessoa corre riscos caso ela seja extraditada, ela recebeu, ela é parlamentar aqui, lembrando que tem um parlamentar de origem curda na Suécia, então o juiz diz, olha, não vamos extraditar. Aí o governo turco vai falar, isso é injusto, não foi o que a gente combinou, vamos reclamar. Aí o governo escandinavo, o governo sueco vai falar, olha, a gente fez o que estava ao nosso alcance, mas o poder judiciário é autônomo, separação dos poderes. O juiz decidiu e a Turquia vai ter que aceitar. Aí todo mundo faz esse teatrinho sentado na mesa da OTAN. Tá? Talvez é isso que vai acontecer. Aí compartilhar inteligência, cooperar em assuntos de segurança. Eles já vão estar na OTAN. Eles vão estar numa aliança justamente para isso. Então, vão compartilhar inteligência especificamente sobre os curdos? Pode até ser. Então, assim, sei lá, se um membro da comunidade curda cometer um crime na Suécia, ele pode ter a ficha encaminhada para a Turquia, alguma coisa assim, mas no fundo, não é nada que o próprio ingresso dos países na OTAN já não abrangesse. Onde a Turquia, então, conseguiu uma vitória? O Erdogan teve um encontro bilateral com o Joe Biden, e aí o presidente dos Estados Unidos falou publicamente que apoia os esforços da Turquia em modernizar a sua força aérea. Em bom português, o governo dos Estados Unidos vai atender o pedido turco de vender 40 novos caças F-16, mais 80 kits de modernização para os F-16 já estão em serviço turco. É uma compra que está congelada desde 2019. A Turquia, então, progressivamente vai conseguir furar esses embargos de venda de armas. Ela dificilmente vai retornar para o F-35 não tão cedo, tá? Mas vai conseguir algumas pequenas concessões. Então é isso. E um detalhe importante. O governo dos Estados Unidos, né, quando ele vende armas, ele sempre tenta manter um equilíbrio regional. Ele sempre tenta evitar um desequilíbrio regional, né, porque senão a guerra dura muito pouco e aí não vende mais armas. Então o governo dos Estados Unidos já anunciou que vai vender 20 F-35 para outro país da OTAN, a Grécia, ali do lado. Tradicional rival turca, né, histórica rival turca. Né? Para os nossos ouvintes que gostam de história militar, enfim, estudam isso, né? Durante a Guerra Fria, podem ver, quando o governo dos Estados Unidos vendia algum equipamento para um país sul-americano,
ele vendia o mesmo equipamento para outros. Então, assim, o Brasil quer o F-5, então beleza, então a gente vai vender F-5 para o Chile também. A gente vai vender F-5 para Venezuela ou Colômbia, agora não me lembro, de cabeça, vai vender para o México também. Se a gente não vender um equipamento para um desses países, a gente não vai vender para os outros também. Então é isso, ó, vende para os dois e pronto, para evitar ali um desequilíbrio. Então, no fim das contas, Finlândia e Suécia vão ser integrantes da OTAN, a Turquia vai conseguir remover partes dos embargos de venda de armas e vender ao público, ao seu público interno, uma vitória diplomática, e os Estados Unidos mantêm o seu papel ali de articulador da aliança e ainda garante um contrato poupudo de venda de armas. Então, longe de ser uma vitória turca, uma grande concessão turca, na verdade, todo mundo recebeu alguma coisa, todo mundo ganhou alguma coisa, e repito, se a gente olhar os detalhes, né, desse acordo, a gente vai ver que o buraco é mais embaixo, digamos assim. Bem, Matias, aí agora a gente passa para as notícias da guerra, que essa semana não tivemos tantas notícias assim ligadas diretamente ao conflito. Acho que são importantes destacarmos 3. Uma delas é que no dia 27 tivemos um ataque com mísseis russos a um shopping em Kremenchuk, e hoje também tivemos um ataque em Serhivka, perto de Odessa. Ambos os ataques deixaram dezenas de vítimas civis. O de Kremenchuk deixou pelo menos 20 pessoas mortas, 56 feridas, e o de hoje deixou pelo menos 21 pessoas mortas, 38 pessoas feridas. Uma das pessoas mortas hoje era uma criança de 12 anos, inclusive. Em relação ao ataque de Kremenchuk, que foi, repito, num shopping, Amstor, que é uma rede de shoppings, na verdade, ucraniana, nós tivemos uma condenação, né, internacional bastante grande, óbvio, né, pelo ataque, inclusive pelas imagens das vítimas e tudo mais. Segundo as autoridades ucranianas, cerca de 1.000 pessoas estavam na região e que correram, foram evacuadas quando tocaram sirenes de alerta. E o que acontece? Segundo a Rússia, eles dispararam os mísseis contra uma fábrica que fica a 300 metros do shopping, que é uma fábrica usada para o reparo de veículos blindados, tá? E também a depósitos de armamentos fornecidos pelo Ocidente. Segundo as autoridades russas, eles atingiram esse depósito, que estaria nessa região dessa fábrica, e aí um incêndio, né, atingiu o shopping. Porém, você tem imagens muito claras de pelo menos um míssil caindo, atingindo o shopping, tá? Então, novamente, fica aquela guerra de informação e desinformação, choque de narrativas. Então, quais são as possibilidades? De um lado ao outro, digamos assim, que a Rússia deliberadamente mirou num alvo civil, que a Rússia mirou num alvo civil, mas dizendo que era um depósito de armamentos e que os ucranianos estavam usando civis como escudo, que eles queriam atingir, na verdade, a fábrica, e um dos mísseis errou o alvo, atingiu o alvo errado, né, porque eles são próximos ali, 300 metros um do outro. Aí acusaram a Ucrânia até mesmo de ter falseado o episódio do shopping. Então, tem todas as possibilidades, tá? Já o episódio de hoje, em relação a Odessa, ainda não há nenhuma declaração sobre quais seria a intenção, quais seriam os alvos. Você vê nas imagens, parece ser um complexo residencial, né? Mas ainda não teve nenhuma declaração sobre isso. Agora, uma coisa interessante é que ambos os ataques foram feitos utilizando um míssil KH-22, que é um míssil que, primeiro, ele foi projetado originalmente para ser um míssil antinavio, tá? Ele não foi projetado para atingir alvos terrestres. E segundo, ele é um míssil que entrou em serviço em 1962, meu caro Matias. Tá? Existe uma versão modernizada dele, porém não faz muito sentido você usar a versão modernizada dele nesse conflito, porque a versão modernizada dele é feita para ser disparada contra porta-aviões dos Estados Unidos. Então, é possível que seja porque estamos falando de equipamentos mais antigos, menos precisos,
né, que nós tivemos esses episódios. Agora, por que a Rússia estaria utilizando esse tipo de munição menos precisa, a gente só pode especular nesse momento. A outra notícia em relação ao conflito é que a região de Kherson, né, que fica no sul da Ucrânia, perto da Crimeia, que foi ocupada pela Rússia logo nos primeiros dias de guerra, as autoridades russas, né, de Kherson, pró-Rússia, melhor dizendo, via o Kirill Stremusov, afirmaram que pretende realizar um referendo sobre a região se tornar ou não parte da Rússia. Tá? E o prefeito de Kherson, o prefeito ucraniano, né, o prefeito original, o prefeito pré-guerra, pró-Ucrânia da cidade, Igor Kolikayev, foi capturado, foi tomado como prisioneiro pelas forças russas, depois de ele ter se recusado a cumprir determinações das forças russas. E a terceira notícia, uma notícia que no nosso fuso horário já era hoje, né, mas era ali madrugada, as forças russas tiveram que se retirar da Ilha da Serpente, que fica no Mar Negro, perto da costa com Moldova, que controla ali parte do estuário e controla o caminho para o porto de Odessa, justamente. Segundo a Rússia, foi uma retirada como um gesto de boa vontade para as negociações. Segundo a Ucrânia, foi porque, além dos dois últimos navios que foram afundados na região, a Ucrânia também realizou um ataque com baterias de artilharia contra a guarnição russa que estava na ilha. E lembrando que, como parte dos últimos fornecimentos de armamentos ocidentais, a Ucrânia recebeu vários mísseis antinavios para serem utilizados nessa região. Então, a Rússia fala que foi um gesto de boa vontade, porém, também tem também, não, né? Pode ser só mesmo, né? Um componente de um triunfo militar ucraniano em forçar essa retirada. Saindo da guerra, indo para notícias relacionadas à guerra, no último final de semana, o governo russo forneceu mísseis Iskander à Belarus, lembrando que são mísseis, né, que podem ser equipados com ogivas nucleares, e que Belarus mudou suas leis sobre armamentos nucleares em seu território, né, recentemente. Então é basicamente o Putin dizendo, olha, a gente vai dar esses mísseis aqui para Belarus, e Belarus vai ter uma capacidade de dissuasão nuclear caso alguém pense em invadir Belarus ou fazer alguma coisa na região. Essa semana, a Rússia, entre aspas, declarou calote, né, entrou em calote de parte de sua dívida devido à falta de pagamento de 100 milhões de dólares. Eu digo entre aspas por quê? Porque a Rússia fala, olha, a gente não está em calote, a gente tem o dinheiro. Vocês que não deixam a gente acessar o dinheiro, então a gente não está dando calote coisa nenhuma. É uma situação artificial criada pelos Estados Unidos, segundo as autoridades russas. E outra coisa interessante é que muita gente falou que foi a primeira vez que a Rússia entrou em default em mais de 100 anos. Né? Isso não é verdade, porque tecnicamente a Rússia entrou em calote em 98, durante a crise do rublo. Tá? É que a Rússia fez ali uma pedalada, fez um orçamento secreto, eu não sei como é orçamento secreto em russo, né? Um orçamentovski secretovski, mas assim, eu vi muita gente falando isso, a Rússia deu calote pela primeira vez desde 1918, desde 1917. Não, em 98 a Rússia teve provavelmente a sua maior crise econômica, e só não foi um calote tecnicamente porque teve essa pedalada, tá? Tanto que vocês vão ver pessoas, né, falando desse episódio de 98. Também essa semana o Putin iniciou sua primeira visita ao exterior desde o início da guerra. Tá? Ele visitou o Tajiquistão, visitou o Turcomenistão, depois recebeu o presidente indonésio e depois ele também vai se encontrar com líderes do Cáspio, tá? Que inclui Azerbaijão, Cazaquistão, Irã e Turcomenistão. E muitos ouvintes já devem ter, né, feito piadas, comentados, né, sobre as imagens da mesa gigante, né, que novamente tivemos uma mesa gigante. Então, primeira viagem dele pós início da guerra. Também em relação à guerra, a Bulgária, né, nos últimos dias aí do seu governo pró-União Europeia, pelo menos até as próximas eleições, anunciou que vai expulsar 70 diplomatas russos do seu território. A Ucrânia suspendeu relações com a Síria,
já que a Síria reconheceu a independência dos oblasts de Donetsk e de Luhansk. Lembrando que a Ucrânia era um dos últimos países que manteve o reconhecimento do Assad durante esse tempo todo. Semana passada a gente falou muito das relações entre Rússia e Lituânia, né, por conta ali da situação de Kaliningrado, e agora nós temos uma situação parecida entre Rússia e Noruega, já que a Rússia está acusando a Noruega de bloquear a passagem de suprimentos da Rússia rumo a Svalbard, né, aquele arquipélago que teoricamente não é terra de ninguém, né, ninguém tem soberania, mas nós temos empresas. E que ninguém pode morrer lá. Você não pode morrer lá. Nosso querido Lucas Risada visitou lá, já que lá tem um grande arquivo cultural para cementário. Para preservar no gelo, né, a cultura humana para os ETs quando eles chegarem. E o arquipélago, né? Você tem ali uma responsabilidade norueguesa e você tem muitas atividades econômicas de mineração da Rússia, né? Especialmente mineração de níquel, salvo engano. E aí a Rússia está acusando a Noruega de barrar a passagem de mantimentos para os trabalhadores russos em Svalbard, tá? E dizendo que pode adotar medidas retaliatórias. Lembrando que a Noruega não é integrante da União Europeia, mas é integrante da OTAN. Então ainda tem esse componente. O Putin recebeu em Moscou o presidente da Indonésia, o Joko Widodo, né, que emendou ali a visita do G7, o Joko Widodo, que é um grande fã do Metallica e um grande fã da pena de morte, a gente já comentou aqui, né, então ele é fã de uma coisa até legal e fã de uma coisa que não é legal. Se eu fosse fã do Metallica, eu não gostaria de saber a opinião do James Hetfield sobre pena de morte também, não. O James Hetfield, que inclusive é caçador, né? Mas o Metallica que tem uma música contra a pena de morte, né? Que é Ride the Lightning, que é sobre os últimos momentos de um preso na cadeira elétrica. Mas, enfim, eles se encontraram, né, em Moscou, conversaram sobre laços econômicos, sobre investimentos, sobre o G20, né? Lembrando que a Indonésia é a presidência do G20 nesse ano. E, segundo o Joko Widodo, ele levou um bilhete, tá? Um bilhetinho do Zelensky diretamente para o Putin. Tá? Pode ser um bilhete tipo, olha, vamos negociar, tá aqui meu zap. Pode ser o desenho de uma piroca. Pode ser, eu não duvidaria, né? Mas tivemos aí esse encontro. Também em relação indireta, né? No último dia 30, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, pediu a prisão de 3 homens suspeitos de crimes de guerra durante a Guerra Russo-Georgiana em 2008. Os 3 são da Ossétia do Sul e lutaram na guerra do lado das forças ossétias com o apoio da Rússia. A investigação no TPI sobre os crimes na Geórgia começou em 2016. O Tesouro dos Estados Unidos bloqueou o Heritage Trust nos Estados Unidos, que tem mais de $1 bilhão. Tá? O Heritage Trust, muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, né? Porque ele apoia diversas iniciativas culturais, inclusive ali sites de notícias e tudo mais. E por quê? Porque descobriram que o Heritage Trust, que é baseado em Delaware, é secretamente do oligarca Suleiman Kerimov, aliado do Vladimir Putin. Tá? Então, o Heritage Trust de $1 bilhão foi bloqueado. Notícia de hoje, 2 notícias de hoje, 1º de julho, né? Não tem o grito do Breaking News porque não está no giro de notícias. Mas hoje começou o julgamento da estrela do basquete da WNBA, a Brittney Griner, que está presa, né, na Rússia desde o início do ano, sobre acusações de tráfico de drogas. Lembrando, ela foi detida no aeroporto, ela joga na WNBA, mas ela também estava jogando na Rússia, né? Muitas atletas jogam em outros campeonatos durante o intervalo entre temporadas da WNBA, e ela foi presa no aeroporto de Moscou, porque ela tem um vape e tinha ali cartuchos do vape que tinham cannabis e óleo de haxixe, tá? E aí ela foi presa por por acusação de tráfico de drogas, e aí seu julgamento vai começar agora, ela que pode pegar até 10 anos de prisão. E hoje também
a Ucrânia conseguiu inscrever na Unesco o borscht como parte do seu patrimônio cultural imaterial. Tá? Isso primeiro, né, é uma disputa com a Rússia também, né, já que, né, a Rússia disse que o borscht é seu, né, borscht ele é a sopa de beterraba, mas outros países eventualmente podem ficar descontentes, né, especialmente a Polônia e a Romênia. E Belarus também. Belarus, Lituânia, ali, o borscht da região ali, né, da quebrada ali. É que nem, sei lá, o shawarma, né, o kebab, enfim, no Oriente Médio, né, tipo, tá incorporado em várias culinárias. Pois é. Então, e aí a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, né, Maria Zakharova, disse que o governo ucraniano, de forma xenófoba, estava tentando se apropriar para apenas uma nacionalidade de um patrimônio cultural de várias culturas. Né? E aí ela disse assim, o hummus é reconhecido como uma comida nacional de diversos países, mas agora tudo deve ser ucranizado. Né? Enfim, então vamos ver, né, se os países que são aliados da Ucrânia na guerra, como a Polônia e a Romênia, se vão protestar ou não, mas hoje a Ucrânia conseguiu inscrever como patrimônio cultural imaterial seu o borscht, né, que é a sopa aí de beterraba. Inclusive, alguém comentou no Twitter, agora eu não vou lembrar, de algum restaurante aqui em São Paulo que serve supostamente um borscht excelente, é um restaurante da comunidade lituana, né? São Paulo tem uma pequena comunidade lituana. Deve ser lá na Vila Zelina, né? Lá na Zona Leste, né? É. Eu não vou até a Zona Leste para comer beterraba, desculpa, gente. Mas eu falo isso porque a Zona Leste é longe. Se eu morasse na Zona Leste, né, é longe para mim. E aí, saindo da OTAN, saindo da guerra, um rápido giro aqui por outras notícias envolvendo países europeus, começando pela Espanha, né, que se comprometeu a cooperar com as investigações, já que tivemos, infelizmente, mais um episódio de pessoas mortas nos enclaves espanhóis que ficam no território marroquino, né, nesse caso em Melilla. A gente teve um episódio que foi um dos temas principais sobre isso, né? Já que a Espanha tem 2 cidades no norte da África, né? Tem 2 cidades cercadas de Marrocos, né? Melilla e Ceuta. E só para lembrar, Melilla é onde ocorre a sublevação que vai dar início à Guerra Civil Espanhola, né? Então é uma cidade estrategicamente muito importante para a Espanha. E muitas vezes pessoas, né, tanto marroquinos quanto de outros países africanos, tentam entrar em território espanhol nessas 2 cidades. E a gente já comentou como autoridades marroquinas já utilizaram a vida dessas pessoas como ferramenta de pressão contra a Espanha. E é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, né? Isso, com cerca, muro, cerca elétrica, torre e tudo mais. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um tumulto que levou a uma correria, pessoas morreram sufocadas, pessoas morreram pisoteadas, tá? E pelo menos 37 pessoas que tentavam entrar em território espanhol e 2 policiais marroquinos morreram e outras 260 pessoas ficaram feridas no último dia 24 de junho, em mais um episódio das pessoas tentando entrar em território espanhol via esses territórios que ficam, né, geograficamente ficam no Marrocos. Né? Não são do Estado marroquino, mas ficam, né, geograficamente no Marrocos. E, enfim, as declarações do Pedro Sánchez pegaram muito mal em relação à sua base eleitoral, né, já que ele elogiou o extraordinário trabalho das forças de segurança marroquinas, né, e daí há uma crítica que não é de hoje já sobre a política imigratória do PCOE, de que ela não se diferencia em quase nada do PP ou do Vox, por exemplo, e cabe lembrar também que foi o próprio partido da centro-esquerda espanhola que impulsionou a lei de estrangeria, né, de 1985 e que gerou aí muitos desses conflitos nas fronteiras que infelizmente
tem registrado aí óbitos desde então. Aí da Espanha vamos para os Países Baixos com duas notícias. Uma delas é que fazendeiros neerlandeses, na última terça-feira, fizeram um protesto perto da casa da ministra Christiane van der Waal, que é a ministra da Agricultura, e os Países Baixos colocaram em vigor novas leis sobre nitrogênio, ou seja, novas leis sobre fertilizantes, tanto por conta da guerra quanto por metas de poluição. E aí os fazendeiros realizaram um protesto perto da casa da ministra, jogaram esterco na estrada, né? Não deve ter sido um protesto muito cheiroso, e avançaram com tratores para cima das duas viaturas que estavam lá, e os policiais tiveram que fugir. Tá? Então, né, cenas lamentáveis nos Países Baixos. E hoje, dia 1º de julho, o presidente do Banco Central neerlandês, o Klaas Knot, anunciou que o banco lamenta muito o seu papel no comércio de pessoas escravizadas e que o Banco Central vai adotar políticas para compensar por esse papel nesse mercado. Tá? Pediu desculpas, dizendo que pelas escolhas de muitos, incluindo os predecessores no meu cargo, muitas pessoas foram reduzidas à cor da sua pele. Tá? A última vez que o banco esteve envolvido diretamente no comércio de pessoas escravizadas foi em 1863, porém depois o Banco Central participou de programas de compensação para donos de plantations no Império Colonial Neerlandês, como compensação pela perda de sua, entre aspas, propriedade. Nesse caso, a propriedade eram pessoas. Tá? E disse que essas medidas vão começar com um fundo de 5 milhões de euros para reduzir os efeitos negativos contemporâneos da escravidão no século XIX. Tá? Então, assim, é um ótimo primeiro passo, é uma ótima decisão, é o tipo de coisa que precisa ser feita, que deve ser feita, que o Brasil precisa fazer, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, porque muitas vezes se fala de escravidão como se fosse algo completamente perdido no tempo, não é algo extremamente recente e que gera efeitos nocivos na sociedade de hoje. E 5 milhões de euros, novamente, 5 milhões de euros é muita grana para mim, é muita grana para o Matias, mas para esse tipo de coisa é um primeiro passo. Então vamos dar o benefício da dúvida, mas é um primeiro passo ainda um pouco tímido. Dava para engordar um pouquinho mais aí esse fundo. E a gente já falou de questões raciais recentes, né, envolvendo os Países Baixos, inclusive usando o futebol como exemplo disso, né? Então tem aquela famosa foto da delegação dos Países Baixos em 98, né? 96, foi na Euro de 96. Ah, foi na Euro de 96? Achava que era na Copa 98. Em que você tinha uma segregação racial dentro da seleção deles. Enfim, né? Um exemplo, né, desse tipo de legado. E finalmente, duas notícias, infelizmente, envolvendo preconceito contra pessoas LGBT, já que no último dia 25 de junho, em Oslo, na Noruega, um militante radical islâmico de origem afegã, ele disparou contra frequentadores de um bar tradicional da comunidade LGBT de Oslo, deixando 2 pessoas mortas, 21 pessoas feridas. Minto, ele não é de origem afegã, ele é de origem iraniana, tá? Desculpa. E isso acabou inclusive afetando a parada do orgulho LGBT na Noruega. E o ataque foi classificado pelas autoridades como um ato terrorista. Tá? E a polícia turca, tá, impediu a parada do orgulho LGBT domingo em Istambul, afirmando que era uma parada que não teve autorização por ferir as sensibilidades da sociedade. Tá? Essa foi a justificativa para não ter autorização. Mesmo assim, centenas de pessoas se reuniram para realizar a parada em desafio à falta de autorização e a polícia reprimiu e várias pessoas foram detidas.